Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu peço a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para esta semana, dai-me a graça de estar sempre em comunhão contigo, rezando em todos os momentos possíveis. A conexão com Deus, que mora no mais profundo de cada pessoa humana, se dá pela oração. Nós não temos consciência e não acolhemos essa presença. Deus mora no mais profundo de cada pessoa, mas a gente não se dá conta disso. Então, a oração serve para isso, para a gente se conectar. E Deus é muito sutil, nos respeita, não invade, não fica chacoalhando a gente. Ele espera pacientemente que a gente o contate. E esse jeito de estabelecer é pela oração. O padre Joãozinho, para esse evangelho de domingo, nos aconselha rezar da manhã ao anoitecer. Acorde em prece e adormeça em oração. Então, de noite, obrigado, Senhor, por esse dia, por isso que aconteceu, que legal, estou viva, pela saúde, por tudo que aconteceu de bom. E quando acorda, a gente já acorda pedindo por esse dia, que eu possa, eu no caso, rezo essa oração de Santo Inácio, que o meu pensar, meu sentir e meu agir sejam voltados para o seu serviço e louvor. Peço para ele me ajudar a discernir o que é, eu tenho tendência ao ativismo, o que é de fato importante para fazer. Então, eu acordo, já vejo aquela lista de coisas que eu me coloquei para fazer e com ele faço um discernimento para o meu dia, né? A fé, ela é alimentada pela oração. Se a gente não reza, se a gente não crê que o que a gente está pedindo ou o que a gente está ouvindo de Deus é real, vai acontecer, a fé vai murchando. O hábito se cria pela repetição, né? Então, é muito bom que a gente alcance o hábito de rezar. Por exemplo, antes das refeições, é muito bom, né? Eu aprendi com um amigo chamado José Omar, que é fundador da comunidade Betel. Eu estive lá e aprendi com eles. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse alimento que vou tomar, fruto da sua bondade e providência. Peço pelos pobres do mundo inteiro, divina providência, providenciai. Reze antes do perigo e depois também reze agradecendo, porque passou por ele. Reze ao iniciar uma viagem e quando acaba a viagem, né? Antes das coisas mais banais. Por exemplo, eu peço inclusive a intercessão de São José quando vou contratar um trabalhador para vir qualquer concerto aqui na minha casa. E sempre funciona. Quando eu peço, vem uma pessoa honesta, competente, que realiza com honestidade, competência e o serviço, uma pessoa agradável, dificilmente vem alguém desonesto. É preciso viver em estado permanente de prece, porque elas nos colocam em comunhão com Deus. É gostoso saber que eu estou fazendo tudo com Deus, Ele está aqui comigo, Ele é meu companheiro, não estou sozinha, faço tudo com Ele. Santo Inácio oferece um método, que quer dizer caminho, para orar com a Sagrada Escritura. Então, ele fala, você escolhe um pequeno trecho e conforme assunto ou matéria, tem duas maneiras de orar. Se for, por exemplo, uma carta de São Paulo, normalmente a gente medita, porque não tem uma imagem para eu contemplar. Agora, se for um evangelho de Jesus, com pessoas, com imagens, parábolas, aí eu posso usar o método da contemplação. Para os dois casos, tem uma preparação que a gente faz no fim desta videoaula, a gente faz uma prática.
Meditar é ler um pequeno trecho da Bíblia, indicado por um orientador ou livro que você possa estar rezando, sem pressa. Não é estudo, não é teologia, é saborear cada palavra e refletir sobre si mesmo. O que Deus está me falando hoje com essa palavra que me afetou? Parece que eu fiquei ou muito alegre, consolada, ou muito incomodada, desolada. É bom parar ali para ver o que isso tem a ver com a minha vida atual. Já contemplar, a gente usa a memória para lembrar desse trecho que foi indicado, né? Qual é a parábola, ou como hoje essa parábola da viúva e do juiz, imaginar, né? Aquela viúva pobre chegando na casa do juiz, batendo na porta, vendo como é que eles estão vestidos, que casa é essa, se o tempo tá calor, tá frio, é de dia, é de noite, como é que o juiz está vestido, como é que ele abre a porta, como é que ele responde. Tudo isso na minha imaginação, de preferência participar da cena, tá lá participando. E ele ainda oferece outros modos de orar, né? Como examinar-se sobre um assunto, por exemplo, os mandamentos de Deus, os pecados capitais, ou os sentidos. Como que eu estou vendo as coisas? Com o olhar bondoso de Deus ou com o olhar desse juiz, né? Um juiz punitivo, controlador, crítico demais. Como que eu estou ouvindo as coisas? Eu ouço tudo o que está acontecendo, ou eu escuto só o mal, a fofoca, né? Ou eu ouço, falo, não, essa pessoa deve estar com boa intenção, enfim, os 5 sentidos. Ou outro modo de orar é saboreando as palavras de uma oração conhecida, por exemplo, o Pai Nosso. Então, eu paro em Pai. O que Pai quer dizer para mim hoje? Parecido com meditar a palavra, né, a Bíblia. Eu paro e penso o que cada palavra quer dizer para mim hoje. E uma meio oriental, assim, que Santo Inácio propõe, é com a respiração. Os orientais meditam muito com a respiração. É muito bom, né, usar a respiração. Então, alternando, por exemplo, com 2 palavras, ou de uma oração, ou, por exemplo, Jesus Cristo. Então, eu inspiro e penso, Jesus, expiro, e enquanto o ar está saindo, eu penso, Cristo. E fico assim um tempo, uma meditação. O padre Adroaldo também sugere que a gente, eu encaro como uma oração psicoespiritual, né? Ele diz assim, o ser humano carrega dentro de si 2 lados, né? Um lado mais sombrio, um lado mais iluminado, por exemplo, amor e agressão, razão e emoção, o próprio juiz e a viúva, né? O Carl Jung, que é um psicólogo da linha de Freud, mas que depois se separou, exatamente porque ele leva em conta essa dimensão espiritual, Freud mais materialista e Jung mais espiritual. E ele diz que todo mundo tem em si um lado mais masculino e um lado mais feminino. Tanto faz se a pessoa é homem ou mulher. É um aspecto da pessoa que ele chama de masculino e de feminino, ânimos, né, o lado da alma mais masculino e ânima, né, o lado mais feminino. Então, essa dimensão masculina, essa dimensão mais prática, mais racional, mais crítica. A feminina é mais o silêncio, a intuição, essa viúva que pede, que insiste, que reza, né? E ele diz que a arte da humanização consiste na reconciliação da nossa viúva com o nosso juiz interior. Todos nós temos um juiz, um fariseu interior, né?
Jesus nos apresenta a oração como caminho de esvaziar o ofício do nosso juiz interior, que é muito crítico, muito controlador. E no espaço da oração, a gente experimenta que tem uma viúva que tem direito à vida, o nosso lado feminino também quer ser expresso, o nosso lado artístico, o nosso lado intuitivo, e que às vezes está ali, relegado a um segundo plano. Se der tempo, eu vou fazer essas coisas. Se não, o lado masculino, que é mais trabalhar, fazer, controlar, raciocinar. E esse nosso lado feminino, às vezes carente, né? Nosso lado emocional, está ali, relegado a um segundo plano. Se a gente é capaz de silenciar e deixar a luz do céu entrar, esses nossos dois lados podem ser reconciliados, né? O juiz desarmado de sua arrogância, ressentimentos, os sacrifícios que ele imagina que precisa fazer, sentimentos de culpa. E aí nós podemos levar a vida mais leve, né? Nessa integração de sombra e luz interior. A gente está vivendo muito na dualidade, oposições, divisões, até no nosso momento político, né? Esse ou aquele, né? Ninguém está pensando no bem comum, nesse terceiro, que é o bem comum. Está todo mundo polarizando. E dentro de nós também existe essa polarização, o preto ou branco, mas existe um terceiro momento que é o da oração, o da reconciliação com esses dois lados. Se a gente consegue isso, a gente consegue uma harmonia interior e exterior. Não é preciso tomar partido. Em qualquer desses modos de oração, a proposta, e esse jesuíta William Barry nos ajuda com esse livro, muito simples, cheios de exemplos da vida real, onde nós podemos conversar com Deus como um amigo conversa com o outro, né? É muito interessante esse livro, se você ainda não tem, eu recomendo, porque ele vai ensinando que a oração é como um amigo conversar com o outro. Para isso, a gente precisa, às vezes, superar a falsa imagem de Deus, desse Deus controlador, autoritário, distante lá no céu, olhando tudo com aquele olho que a mãe da gente ou a catequese ensinou, que vai nos punir, que vê tudo que a gente faz de errado, vai castigar. Não, 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 não. Com esse Deus é difícil rezar. Então, eu recomendo, se você ainda não tem, ler este livro e pedir essa graça de que Deus se revele como Ele realmente é, o Deus que Jesus nos revelou, misericordioso, supera o Deus que era conhecido no Antigo Testamento, um Deus vingador, agressivo. Então, agora nós vamos para a prática. Vamos fazer na prática essa meditação. Primeiro, é sempre bom pedir a luz do Espírito Santo. A gente pede que o Espírito Santo venha nos iluminar, iluminar nossa mente, nosso coração. Nosso corpo, inclusive, todo o nosso ser deve estar conectado, integrado para entrarmos em oração. É um momento de gastar tempo. Por isso, se você não tem tempo agora que você está vendo o vídeo, dá um pause e escolhe para continuar o vídeo na hora que você tiver um tempo, um lugar tranquilo, né? E pensa, quanto tempo eu tenho agora? Pode ser na sua hora do almoço, logo que você levantou, ou de noite antes de dormir, cada um sabe do seu biorritmo, quando está mais acordado, e também do tempo que dispõe. Às vezes é na hora do almoço, né? Pode ser 10 minutos, 20, 30, o ideal é 1
uma hora, mas a gente sabe que para o leigo, no dia a dia, né, ou para um religioso, pode ser muito difícil conseguir uma hora de oração sozinho, isolado, né, no silêncio de um lugar que é até bom que você prepare com um pano, uma vela, uma flor, né, que seja assim convidativo para a oração. A alma já se prepara para encontrar com o Senhor. Reler esse texto, que é o Evangelho desse domingo, e considerar, tomar consciência onde eu vou e para quê. Porque, como eu disse, Deus mora no mais profundo de nós, mas nós normalmente não temos consciência disso. Então, agora eu falo, não, eu vou encontrar com o Senhor. Isso me ajuda a entrar dentro de mim mesma. Procuro esse lugar tranquilo, silencioso, acho uma posição corporal que ajude. Qual é a posição que ajuda? Estar sentado com a coluna ereta. Pacificar o meu corpo e minha mente através da respiração. Eu inspiro pelo nariz, solto pela boca soprando, algumas vezes, e vou me desligando das preocupações. Vou inspirando, expirando. E aí faço uma petição que é sempre a mesma, para qualquer oração. Primeiro essa petição. Senhor, que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir estejam voltados para o teu serviço e louvor. E daí a graça específica para esse tema, esse texto que eu vou rezar. Senhor, dai-me a graça de estar sempre em comunhão contigo. E aí você pode seguir um dos caminhos de oração que eu indiquei no começo do vídeo. Eu, no caso, essa noite eu acordei de um sonho onde realmente eu percebi esse meu lado juiz, controlador, arrogante, e o meu lado mais feminino, né? Mais assim, oprimida, eu diria, por mim mesma, né? Que não tem muita vez na minha vida. E entreguei tudo isso ao Senhor. Primeiro eu reconheci minhas atitudes, né? O sonho me levou a perceber como é que foi o dia de ontem, como é que eu me sentia. Alguma vez eu me senti abandonada, como essa viúva no tempo de Israel, né? As viúvas eram abandonadas e carentes. E outra vez, algumas atitudes mais controladora, mais agressiva. Então, eu usei esse método, por isso que eu trouxe também como uma opção. Eu lembrei dessa proposta do Adroaldo e fiquei lá, olhando os dois lados meus, esses dois aspectos, deixando aflorar, reconhecendo que de fato esse juiz existe, essa viúva existe dentro de mim, deixando vir à tona, apresentando a Deus, silenciando. Isso diminui essa oposição, sabe? A oposição diminui. E Deus acolhe, e aí eu acabo acolhendo também. Voltei a dormir bem melhor, bem mais em paz, e acordei animada para fazer essa videoaula. Se a gente consegue, o Senhor nos dá uma paz e uma harmonia interior, e se a gente está em paz internamente, certamente a gente fica em paz nos relacionamentos, mais tolerante. E se você sentir desejo, e é bom que sinta, converse com Deus, talvez com esses lados que você não aceita em você mesmo, né? Qual lado em você que você ainda não aceita? Converse com Deus sobre suas dúvidas, seus medos, suas raivas, né?
mas também seus pedidos, seus sonhos. Mas depois silencie, tente ouvir a resposta dele no seu coração, que na verdade é uma palavra ou uma frase que vai surgir na sua mente. Você não estava pensando nisso e vem. E ao final, agradeça esse encontro consigo mesmo, consigo mesma e com ele que mora dentro de você, né? É interessante que você saia um pouco, tome um café, dê um passeio, faça alguma outra coisa, pouca, né? Senão você pode esquecer. Se for como eu, vai esquecer. E volte para anotar no seu caderno espiritual o que experimentou. É muito bom você ter um caderno espiritual, um diário espiritual, sabe? Onde você escreve tudo que você sentiu na oração de cada dia. Isso vai dando um fio condutor de como está indo sua oração e o que Deus vem pedindo para você. Nessa revisão da oração, é bom refletir e tirar algum proveito para a sua vida. Então, o que chamou a atenção, afetou nesta oração? Porque tinha um texto comprido. O que chamou a atenção? Escutei algum apelo chamado de Deus, por exemplo, ter mais paciência, tolerância, ser mais generosa? Ou que sentimentos experimentei? Senti paz, leveza ou desolação, aridez? Parece que Deus não falou nada, né? Mas pode ser as duas coisas. Comecei com uma coisa, terminei com outra, ou ao contrário. E minhas resistências? Tive dificuldade de aceitar minhas sombras, meu lado que eu não gosto tanto, que eu tenho, mas eu não aceito. E com Maria a gente aprende a silenciar. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo tem algumas sugestões de música e lugares onde você, na sua cidade, pode encontrar pessoas que rezam dessa maneira, ou mesmo vir aqui no Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba, fazer um retiro de fim de semana, ou quem sabe de 8 dias. Boa semana para você.